Pô, você também observa várias coisas e é interessante como existem... vocês estavam reclamando, inclusive, da última vez, me corrija se eu estiver errado, tá? Que tem muitos acadêmicos que não querem escutar o que vocês têm pra dizer. A galera do design inteligente, tô dizendo. Mas você, nas tuas escavações lá, tu também encontra um monte de coisa aí que corroboram até a Bíblia. Sim. Né? E aí, nesse sentido, Rodrigão, eu não quero dizer nada com isso, tá? Por favor. Mas será que tu não chega às conclusões que tu chega porque você tá enviesado pela religião? Por favor. Boa pergunta. Inclusive, de tudo que o Sérgio falou, eu concordo com tudo. O único pontinho, Sérgio, que eu fiquei um pouco assim, eu falei assim, a questão do viés. Né? Porque, em primeiro lugar, eu acho que o viés, eu até falei da questão da cosmovisão. Viés é uma palavra pejorativa. Vou usar cosmovisão. A cosmovisão, todo mundo a tem. Não tem como você escapar dela, porque ela vai sendo construída e, por mais que você evite a palavra crer, pelos experimentos, você já espera determinados resultados que ainda não aconteceram. Não, isso é muito importante. Eu acho que não é trocar a palavra acreditar por esperar. Por esperar. Isso aí. Entendeu? Isso mesmo. Vamos supor, se eu sei que a água ferve... A quantos? 100. 100. Se eu sei que a água ferve... A nível do mar. A nível do mar, né? Então eu vou colocar aqui, eu já espero que ela vá ferver. Não é que eu tô torcendo para que ferva, mas eu já tô esperando, já tô trabalhando com aquele pressuposto. E se alguém chegar para mim e falar o seguinte, a água não ferve, aí esse cara vai falar assim, não é por aí. Eu vou evitar a palavra não creio para tentar usar a linguagem do Sérgio. Não acredito em qualquer coisa. A minha questão com a fé, eu tenho um conceito de fé um pouquinho mais amplo. E a diferença entre a minha visão do Sérgio, e ele está em razão no que ele está falando aqui, porque a palavra fé, crença e congêneres ficou muito sequestrada pelo ambiente teológico, como sendo algo espiritual. Tá. Para mim, ela não é algo espiritual. Esqueça a teologia, vamos falar em termos de ser humano. Toda vez que eu entro no avião, se eu tirar esse aspecto teológico da palavra fé, eu entro no avião e sento tranquilo, sem saber o que está fazendo, é porque eu creio no piloto. Esqueça o aspecto religioso. Eu creio no piloto. Você está entendendo? Se você é muito meu amigo, meu parça, eu confio em você. Você fala assim, Rodrigo, desculpa, cara, deu um aperto, me empresta R$100 aqui que eu te pago. Eu te dou. Porque a Bíblia descreve fé... Caralho, tô duro, mano. Tá duro? A Bíblia descreve fé, Hebreus 11, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então vou falar isso num ponto teológico e num ponto científico. A palavra certeza em grego é hypostasis. Até o pessoal religioso entende que fé, é por isso que tem a acusação do Deus das lacunas, do Russell, a certeza de coisas não esperam. Então não precisa de ciência, basta fé. Não, quando Paulo usa a palavra certeza, que está pessimamente traduzida em português, hypostasis, é um certificado de propriedade de algo que você não recebeu. Na época de Paulo, o soldado romano, quando ele trabalhava, o imperador dava para ele um diploma no sentido latino da palavra, onde fala o seguinte, olha, quando o Sérgio sair do exército e o Igor, você vai ter como soldo pelo seu tempo trabalhado uma aposentadoria, uma terra para você cultivar e mais alguma coisa lá. E o soldado guardava aquela certidão com ele durante todo o período de combate, porque ele sabia que no final, se ele sobreviver, ele vai receber a terra. Então Paulo fez uma paródia, um paralelo. Se nós cremos na palavra de Cristo, ele nos deu o certificado de uma terra que nós não vimos. Como soldado romano, ele não viu a terra dele. Ele não viu nada. Você está entendendo? Ele não viu nada. Mas ele crê que ele vai receber porque o imperador tem lastro para dar aquela assinatura. Com isso, eu já quebro um paradigma teológico, que a fé não necessita de evidências. Eu tenho um programa chamado Evidências na TV Novo Tempo. E muitas vezes na igreja eu já ouvi crente falando comigo assim, muito bom esse seu programa Evidências. Mas para quem não crê? Porque para a gente que crê não precisa. Aí eu falo assim, eu tenho que dar uma aula do que é a fé à luz da Bíblia. Entendeu? Para você acreditar que vai ter uma terra depois de aposentado, é porque você conhece o imperador, você sabe o que ele pode fazer, você sabe o poder que ele tem e a assinatura dele, por isso que você confia. Se você me der um cheque assinado, eu só vou lá trocar no banco porque eu já tenho um conhecimento prévio de quem assinou o cheque. Senão não iria. Então a fé, ela baseia em evidências, sim.
Ela não é um pulo no escuro. Como dizer Kierkegaard, né, no fideísmo, pular no escuro. E fala, a certeza de coisas que espero, a convicção de fatos que não se veem. Eu não vi a Terra ainda. Mas não é gratuito. Eu confio nela porque a assinatura do imperador está ali. Então, do ponto de vista metodológico, por isso que eu aplico a fé no meu dia, eu espero algo que eu não vi, que a água vá ferver a 100 graus centígrados. Por quê? Porque eu já tenho um lastro mínimo que me aponta para aquilo. É uma certeza absoluta? Não. Eu tenho todas as respostas com as evidências que eu coletei? Não. Se a gente falar... A gente não, porque eu vou mais ouvir. Porque na minha área, se falar de física quântica aqui, tem um monte de coisa que não faz sentido. Mas tem algumas coisas que eu falo assim, olha, tudo indica que vai dar nisso, pelo que a gente conseguiu levantar até agora. Mas que a gente levantou tudo, não. Então, a arqueologia, até a teologia, eu faço tudo que eu levantei é sobre isso aqui. Agora, a arqueologia tem que explicar um pouquinho que a gente gravita entre dois mundos. Porque na academia, e o Sérgio vai entender isso aqui, tem uma diferença entre ciências humanas e ciências exatas. E até uma briga aí. Porque e dentro das áreas também. Dentro das áreas. As ciências humanas, ela não trabalha com método científico. Tem 100%. Ciência humana, o que eu vou analisar em laboratório? É complicado. Sim. A gente usa o pessoal da área de laboratorial para fazer pesquisa. Por exemplo, sei lá, a psicologia pode submeter pessoas a testes laboratoriais para ver o que vai dar, mas em tese a área de humanas é filosofia. Como é que eu vou aplicar método científico à ética nicômaco de Aristóteles? Não tem como. Então, até que ponto você pode falar de ciências humanas ou a ciência só está na física e na química, etc? É uma polêmica. A arqueologia, ela gravita entre o mundo da humanas e o mundo da laboratorial. Você está entendendo? Que a gente trabalha com técnicas laboratoriais e tudo mais, mas muito da leitura que eu faço do que eu encontro é diferente. Agora eu tenho me distanciado do Sérgio. É diferente da laboratorial, porque você vê lá o átomo com a... Vou falar do petróleo. Você vê um comportamento da molécula lá, você repete aqui em laboratório. Eu não tenho como repetir em laboratório a destruição de Jerusalém no ano 586 a.C. Eu só vou ver a cinza ali, pedir gente da área que não é minha para medir aquela cinza, para falar, escuta, qual foi a quantidade de calor que queimou isso aqui? Ele falou, olha que interessante, houve um incêndio aqui no 586 e a Bíblia fala que Jerusalém foi destruída. Eu tenho um par aqui que confirma a história bíblica e eu paro aqui. Agora, se você pedir, repete esse laboratório, não tem como. Então, meu método científico, ele é adaptado ao tipo de estudo que eu estou fazendo. Não sei se ficou confuso o que eu falei. Eu entendi. Não, isso é mesmo. É nesse sentido. Agora, com relação à fé, eu faço uma diferença entre fé e crendice. O Quincas Borba falava lá do Rubião, né, que era um sujeito mais crédulo do que crente. Então, existe muito na igreja o fideísmo e a crendice, que para mim é diferente, Sérgio, da fé. Eu vou dar uma ilustração para não ficar falando só eu sozinho aqui. Se eu estiver num prédio pegando fogo, ontem eu bati um papo com um coronel do Corpo de Bombeiros, gente boa demais da conta. Ele participou do salvamento aqui, me contou umas histórias tão legais. Se eu estiver aqui pegando fogo e pelo meu instinto de sobrevivência, eu estou vendo aquela janela, eu vou querer abrir ali e tentar pular por lá. Só que do meio da fumaça sai um cara do Corpo de Bombeiros. Com a machadinha na mão e falou, vem aqui, vem para onde eu estou. O meu instinto de sobrevivência estava mandando ir para lá. Mas quando eu olho o cara do Corpo de Bombeiros, eu não tenho todas as respostas. Não dá tempo de sentar com ele e fazer... Não, mas por que eu vou por aí? Por que eu vou por aí? Por aí é melhor do que pela janela. Não dá tempo. Você está entendendo? Se você for inteligente, você abaixa e obedece o cara. E se ele entrar com você na fumaça, você vai atrás. Por que eu fiz isso? Isso é fé. Porque eu não tenho as respostas, eu não tenho a razão, mas eu tenho um conhecimento prévio que me diz assim, eu já vi que bombeiro sabe o que está fazendo. É mais inteligente eu negar os meus sentidos e seguir a ele. Agora vou mudar a ilustração. Eu vou pular a janela e ver uma menina louca aqui, totalmente maluca, que saiu do hospício, e fala, não, vem comigo aqui que eu vou te dar a mão e nós vamos sair voando. Se eu desistir e seguir a menina, aí é fideísmo, aí é crendice. Eu não sei se com essa parábola eu consigo diferenciar para vocês, na minha opinião, o que é fé e o que é crendice. A fé é a certeza do que eu não vi. O que eu não vi?
Eu não sei para onde que ele está me levando, eu não sei nada, mas eu construí essa fé nele porque eu tenho conhecimentos prévios que me falam, não, segue cegamente o que ele está te falando que é melhor. E eu não tenho essa base em relação à menina louca, supostamente louca da minha história. Aí, se eu desistir para seguir a menina, aí eu estou tendo crendice. Aí eu não sou um crente, eu sou um crédulo.